Eu sou Carmen Lúcia Dantas, eu sou formada em museologia, me formei em 1972 e desde então eu venho trabalhando na área de museu. Embora aposentada da universidade, mas o museu continua na minha vida. E entre os trabalhos que eu já fiz nesse percurso de mais de meio século, o Museu Théo Brandão é a minha grande paixão profissional. E eu nasci em Penedo. O fato de ter nascido em Penedo também justifica a minha inclinação para as artes desde cedo. E esse percurso que eu fiz de Penedo aos dias de hoje, passando pelo Rio de Janeiro, onde me formei, sempre é o percurso da área cultural, dos museus, da arte e de tudo aquilo que diz respeito, sobretudo, à cultura alagoana. Eu sou Ildane Oliveira, né? Sou museóloga e museóloga muito por escolha de profissão, né? Foi a minha segunda graduação, mas eu acho que eu fui quase arrebatada pelo patrimônio, pela cultura, por nascer e ter ido trabalhar num espaço totalmente voltado para a cultura já muito novinha, né? Com 18 anos não tinha nem ruga. Sou museóloga da Universidade Federal de Alagoas, né? Há 10 anos, dia 16. Fiz 10 anos de casa, né? E são 10 anos de muita produção, muita dedicação a esse fazer museológico, né? E aí a gente sai percebendo as minúcias da museologia, como ela lhe transforma também. A gente lida com esse acervo diariamente, lida com as produções, com o que se tem em volta, mas também existe uma transformação dentro de você para você entender que meio é esse, né? Que entre meios é esse que a gente pode lidar com todas as dificuldades, né? A gente trata a museologia para o seu fim, que é a comunicação, que é essa ligação entre o acervo e a sociedade, mas eu acho que essa forma que a gente faz também transforma a visão, como você vê o mundo, como é que você gostaria que esse mundo tivesse diferente nas questões sociais, né? Em todas as questões que permeiam a museologia, que é bastante ampla, né? Alguém me perguntou semana passada assim, quem pode, o pró-reitor até da Universidade Federal de Sergipe, quem pode fazer um mestrado em museologia? Eu disse todo mundo. O matemático, o físico, o engenheiro, o museólogo, o pedagogo. Então, a nossa área ela é tão ampla, né, tão grandiosa, que todo mundo pode. Eu acho que foi muito esse ser arrebatado pela museologia. Meu nome é Cíntia Rodrigues, eu sou pernambucana. A museologia também não foi a minha primeira escolha. Eu acho que eu nem sabia o que era museologia quando eu entrei na faculdade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos e eu fui fazer letras, que é a minha primeira formação. Mas aí eu já não estava feliz com essa profissão e com a questão do Reúne em Pernambuco, novos cursos, aí veio a museologia. Aí eu decidi, não, vou fazer esse curso. E foi isso, me arrebatou também, tanto que trabalhava em outros lugares, pedi demissão de um lugar, que foi uma loucura para me dedicar à museologia, né? E cheguei em Maceió em 2014, fiz o concurso, estou aqui há 11 anos, né, atuando no museu da universidade. Primeiro estive no Museu de História Natural, agora na Pinacoteca, e assim, é bom voltar à Pinacoteca porque na minha graduação eu já trabalhava com essa questão de acervos contemporâneos e com documentação, que é uma área que eu gosto bastante de trabalhar, e principalmente com a documentação de acervos contemporâneos efêmeros, assim, coisas que são construídas pontualmente. Porque eu acho que o museu tem essa capacidade de guardar essas memórias, mesmo que você não tenha o material, mas tem o imaterial, e esse é o espaço, é o lugar onde a gente vai discutir essas possibilidades, onde a gente vai tentar preservar isso para outras gerações. O que aconteceu para a gente ter, para a gente rememorar e as pessoas poderem buscar nesses espaços, né,
o conhecimento e contar novas narrativas, porque a gente vê que a história ela é contada oficialmente de uma forma, mas nesses espaços, quando se busca, né, quando se pesquisa, você vê outras possibilidades, outros atores, outros modos de se contar a história que muitas vezes não foram registrados oficialmente. Eu acho que o trabalho do museólogo vai nisso, preservar as várias possibilidades que existem no material, no imaterial, na nossa história, para garantir que as pessoas possam fazer essa busca. O papel do museólogo, hoje nós estamos no dia 18 de dezembro, que é o dia do museólogo. Então, o papel do museólogo é o de transmitir a informação. E hoje o museólogo tem uma responsabilidade muito grande, porque o museu, ao longo do tempo, ele sempre esteve a serviço do dominador, do colonizador. E agora nós estamos passando por uma revisão da história. Essa revisão leva o museólogo a ter um compromisso muito grande com os diversos silenciamentos que aconteceram ao longo da história. Eu que me formei em 73, em 1973, posso dizer isso a vocês da diferença que é a museologia de ontem e a museologia de hoje. Exatamente pelo compromisso que se tem com a história atual. A reflexão deve ser trazida para dentro do museu e o acervo pode ser o mesmo acervo tradicional de uma instituição, mas ter um novo conceito. E é esse o trabalho dos novos museólogos. E é essa a minha preocupação, que venham com esses vícios de uma formação eurocêntrica. E agora eu tenho cada vez mais estudado, procurado me atualizar para estar correspondendo ao que a profissão espera de mim, espera da gente. É o respeito com a história real, não com a história só da classe dominante, como o museu foi por algum tempo. É uma complexidade sempre, né? A gente tem desafios diários, desafios, às vezes, dentro da própria instituição, né? Nós somos 3 museólogas que vieram de uma instituição federal, né? E que a gente encontra um acervo, como eu escutei algumas vezes aqui, de um homem branco, privilegiado, rico, e que é justamente isso, é o tom dessa narrativa que a gente vai dar para que as pessoas tenham conhecimento desse acervo, de como esse acervo foi organizado, pensado, a partir de que narrativa isso foi pensada, e quais são essas reflexões importantes mesmo, né? Assim, a gente troca muita figurinha, nós 3, mas a gente conversa muito, né? Cíntia agora recém-chegada, muito, muito fresquinha do doutorado, muito com um outro universo no Sudeste, que a gente sabe que tem as diferenças, né? A museologia no país, ela tem as suas nuances, né? E eu acho que a gente vem resistindo bastante aqui, a gente vem tentando fazer, mas assim, uma outra visão, né? Eu acho que é uma outra visão, e assim, a gente tem que pensar, o museu ele é tradicional, né? Mas ele lida com uma diversidade enorme. E quem está dentro dos museus e dos espaços dos profissionais tem que ter esse olhar de que é um lugar que tem que se abrir para a sociedade, para fora. Não pode pensar
internamente, como essa questão só tecnicista, vamos fazer, a gente, claro que tem, porque é uma ciência social aplicada, a gente tem um trabalho técnico, mas é preciso trabalho de pesquisa, é preciso trazer outras pessoas. Eu gosto sempre de pensar que a gente que é museólogo é ponte entre diversos assuntos, porque o museu ele tem várias tipologias, porque existe museu de tudo, mas não dá para dizer, o museu que trata de ciência, o museu que trata de arte, não vai tratar dessas questões. A gente não é fechado em caixas, caixinha, né? Então, na nossa pesquisa, no nosso trabalho, perpassa a nossa vivência, as nossas escolhas políticas. O museu também faz escolhas políticas. Não dá para ser inocente e dizer, não, o museu ele é neutro. Não existe museu com neutralidade. Há uma escolha. E há uma escolha que, como a professora Carmen falou, às vezes é dominante e passa como uma neutralidade porque aquilo já está tão enraizado em várias camadas. Mas é isso, a gente tem que trazer novos públicos. As pessoas que estão formando agora da museologia, eu acho que tem uma diversidade muito grande. Porque eu acho que durante muitos anos a museologia é uma profissão relativamente nova, 40 anos de profissão. Mas claro que tem as pessoas que estão lá desde o início. Mas não era uma diversidade também de estudantes e de pessoas se formando, né? Você tinha um perfil, e hoje eu acho que esse perfil ele é ampliado. E a museologia chega em diversos pontos do país. Você tem museologia no Norte, hoje que não tinha. Nordeste você só tinha a Bahia. O Rio de Janeiro, que é um dos primeiros cursos, é uma referência, mas está no Sudeste, onde efetivamente tem mais dinheiro, tem um público mais preparado para isso. Tem mais espaços para trabalho, não é a nossa realidade que está no Norte e no Nordeste. A gente realmente é um trabalho que a gente vai começando, voltando algumas casas atrás, mas a gente vai persistindo ali. O museólogo é ponte para trabalhar com diversas disciplinas. A gente é múltiplo nesse universo. E aproveitando o que a gente tem. Não é? Vamos às nossas raízes, vamos mergulhar no Nordeste, as características da nossa região, vamos trazer isso para dentro do museu e trazer todas as camadas sociais, porque é isso que faz a museologia aberta a todas as classes, abertas à comunidade. E vamos trabalhar a nossa região, porque é riquíssimo, o Nordeste é muito rico de tradições e de contemporaneidade. Eu acho que nunca foi tão importante a gente lembrar disso, né? A xenofobia contra o nordestino, ela é tão crítica em todos os setores, que eu acho que é um ato de resistência. Você trabalhar a sua região, trabalhar o local, né? Eu estou em Alagoas há 10 anos e não era um estado que eu frequentava, apesar de ser vizinho de Sergipe. E aí o meu discurso sempre necessário aqui dentro do museu é falar da importância, da riqueza daqui de Alagoas, da riqueza do estado. Culturalmente, né? Você tem uma produção gigante. Então, eu acho que nunca foi tão necessário. Sempre foi. Mas agora é urgente a gente falar da importância das produções no Nordeste, de tudo que a gente vem fazendo no Nordeste, em Alagoas, né? Eu acho que é importante também a gente, como profissional, se colocar para essas pessoas, né? Porque elas já sabem o fazer museológico, só não tem o nome de fazer museológico. A gente é que tem a técnica e vai ajudar. A gente está levando nada de novo, às vezes, para ela. A gente só está formalizando algumas coisas. Porque, querendo ou não, a gente está num espaço institucional, que dá chancela, né? Que dá nome, que dá peso, mas as pessoas já estão trabalhando com cultura, com acervo, com seus próprios acervozinhos em suas casas, né? Fazendo sua documentação, que pode não ser oficial, mas da maneira que lhe é cabível fazer, que lhe é possível fazer, né? E a gente vai lá só para mostrar, olha, pode ter essas outras possibilidades também para melhorar o seu trabalho. A questão técnica, né? A gente vai adequando um acervo que já tem um trabalho preliminar. A gente tem algumas coisas, né? Tem a importância da preservação e o desafio da preservação. O nosso dia a dia, a complexidade técnica, né? A gente forma tecnicamente a gente lidar com esses acervos. E aí você aprende o ideal, o espaço adequado,
a temperatura ideal, a quantidade de lux para você preservar o acervo. E aí a gente chega nas nossas instituições e não tem um luxímetro, a pessoa não sabe nem o que é. Aí diz, mas para que você quer um luxímetro para medir? E são desafios diários, né, a preservação de acervo. E a gente vem, dentro do Museu Theo Brandão, a gente vem virando uma chave também diária, né, nessa tentativa de preservação. Uhum. E alguns estudiosos da nossa área não falam em longevidade, mas não existe acervo eterno. Né? A gente tenta ao máximo trabalhar a conservação preventiva para que esse acervo tenha uma qualidade e que outras pessoas conheçam. E aí, por isso que a gente digitaliza, você faz toda a documentação museológica. A documentação museológica é o nosso Ela é primordial, né? é a Bíblia, né? É primordial. Acho assim, porque o acervo dentro do museu, o tipo do acervo, ele determina a temática do museu. O acervo Sim. é importante por isso, que o museu ele é determinado pelo seu acervo. É um museu de história natural, é um museu de ciência, é um museu, sei lá, do brinquedo, é determinado pelo acervo, né? Então, é como você falou, nada é para sempre. Os registros podem até ser. E na nossa profissão é essa história de preservar ao máximo aquele registro e dar continuidades e possibilidades de preservação. O acervo, ele é fundamental. Todas as escolhas são feitas a partir do acervo. Então, a gente tem que ter políticas de aquisição e de descarte também, porque não dá também para a gente tentar preservar tudo que chegar no museu, a gente acolher, porque às vezes muitas vezes a gente não dá conta e nem tem condições, né? Então, essa é a importância também de conversar com outras instituições para até uma troca, né? Uma troca entre instituições, dependendo da temática do acervo, não é? E tem também a questão do acervo imaterial. Nós aqui, do Museu Theo Brandão, trabalhamos muito com a questão do imaterial, não é? Os nossos folguedos. Então, como conservar? E hoje nós temos muitos recursos de conservação, através da imagem, através do áudio. Isso o museu precisa registrar, é o registro, porque nós não temos como conservar, nem tem sentido, determinadas manifestações que se caracterizam em determinado tempo. Então, a conservação dessas imagens é que são importantes para que levemos às novas gerações essa arte imaterial, esses bens imateriais que Alagoas tem muito. Eu acho que Alagoas é um dos estados mais ricos em cultura imaterial, em cultura tradicional, não é? Regional. E o Museu Theo Brandão, que é a casa do povo alagoano, ele é um abrigo desse acervo, tanto material como imaterial, através de apresentações e através do registro. É isso que vocês estavam falando, na importância de manter um registro, um arquivo dessas manifestações, desse acervo, mesmo do acervo material, ter a fotografia, as identificações. As vozes agora de volta, né? Eu brinco que digo assim, quando eu sair da direção, eu vou sair muito feliz pela questão do que a gente vem evoluindo dentro do acervo, né? A gente conseguiu digitalizar 186 fitas cassetes em parceria com o Centro Nacional de Folclore. Então eram vozes escondidas que a gente não conseguia nem acessá-las, nem dar para o pesquisador. Então, assim, uma das falas é justamente a professora Carmen dando continuidade a um trabalho de Theo Brandão, que eram entrevistas com alguns mestres. Então, são falas diversas
para a pesquisa, né, é a mudança do suporte para que essa imaterialidade ganhe vida novamente. Isso que ela está dizendo, garanto que foi do século passado. Eu dando prosseguimento às entrevistas de Dr. Theo no século passado, quando aqui eu trabalhava. A gente, eu converso, sempre que eu tenho oportunidade com os meninos, né? Os bolsistas da universidade, eles oxigenam a gente, né? É o oxigênio do dia a dia, a gente vai perdendo. Da juventude, a gente precisa. A juventude oxigena, né? O vício da curiosidade, do entendimento das novas discussões. E quando eu assumi a direção do museu, e faço parte há 10 anos, e trabalhando diariamente, fazendo muitas coisas, mas ao assumir a direção do museu, eu queria que tivesse as pautas que eu acredito. E as pautas que eu acredito abrem algumas feridas. E que bom, feliz, que essas feridas sejam abertas e tão necessárias dentro do museu. Então, assim, algumas coisas que a gente fez, trazer o MST para aqui, para discutir a fome, para discutir alimentação, para discutir a importância de um movimento tão precioso para o Brasil, né, e para o mundo, na verdade, né, os movimentos negros dentro do museu. Então, a gente fez aqui algumas rodas, xirê, exposições com religião de matriz africana, que essa é um carinho que eu tenho. O acervo do Pai Célio veio, eu fui para a casa dele, recolhi, e eu queria devolver esse acervo com eu queria uma devolução real. Então, a gente fez toda a documentação museológica, e dessa documentação museológica ele monta esse espaço dele lá na casa dele, no Riacho Doce, Guaxuma, eu acho. Então, é a gente vendo o papel da museologia, né, o papel do museu nas discussões que Alagoas não costuma fazer, né, nas dívidas, né, não são só discussões, mas nas dívidas históricas com o povo de matriz africana. Tem uma dívida gigante, né? Então, são ações de questões que eu acredito, né? A gente está fazendo um evento agora que une 2 temas muito, muito importantes, né? O feminismo. A gente está trazendo agora o Yadandara voltado para mulheres batuqueiras, né? Para mulheres percussionistas. Eu acho que nunca foi tão importante a gente lembrar da importância da mulher num momento em que só nos matam. A violência está tão grande, o museu ele é o espaço disso. Então, assim, tem temas que as pessoas se incomodam, e eu acho que o papel do museu é isso, é instigar, né? É trazer para dentro da sociedade tudo. O museu é espaço de tudo. Quando eu digo que o museu é um espaço aberto, ele não tem muros, né? A gente só tem o muro físico, mas a gente não tem um muro que nos prenda para essas discussões, né? Eu, assim, como mulher negra, não dá para ter a possibilidade de falar as coisas no campo da universalidade. Mas eu, dentro da universidade, pensando na questão do museu e do impacto, eu tento muito trabalhar com essa questão também, principalmente de artistas negros poderem falar sobre o que quiserem, e não só estarem dentro da caixa de arte negra, sabe? Eu acho que é olhar para um corpo negro também, reconhecer com humanidade que ele vai para além do corpo negro também. É um desafio dentro das instituições, porque é arte negra, Festival da Arte Negra. Em novembro todo mundo lembra da gente, mas e durante o ano inteiro? O artista que produz, que trabalha com diversas tecnologias, que trabalha com diversos materiais, né, com a vivência dele do dia a dia, que ser negro não é também uma coisa única. A gente tem várias idiosincrasias também, a gente discorda, concorda,
E eu acho que isso são discussões que tem que estar dentro do museu, e trazendo também para a questão anterior, a questão Alagoas, né? É muito rico, é um dos primeiros estados que fez o levantamento de seus mestres, e tem pessoas em várias comunidades que estão por aí, em todo o estado. Então, aqui no Théo Brandão, teve um trabalho que você me deu até a oportunidade de avaliar também, de alguém que levantou essas informações. Eu acho que o museu vai nisso, nessa capacidade da educação, né? De mostrar, de educar, porque aqui já teve uma pós-graduação que trabalhou sobre isso, saíram trabalhos incríveis, que estão dando contribuições e frutos muito bons para dentro do estado, né? Para dentro do estado, dando voz, dando luz sobre várias pessoas que estão fazendo um trabalho magnífico aqui dentro, né? E que ainda não tinham esse reconhecimento, que agora passaram a ser reconhecidas. E não é fácil fazer isso dentro de uma instituição aqui em Alagoas. Não é fácil. Essas instituições museológicas, elas vêm resistindo graças ao empenho pessoal das museólogas e de outros profissionais que lidam com a casa e que se apaixonam pela causa. O que acontece é isso, é a paixão. Parece que a dificuldade leva à paixão, né? Mas isso foi o que eu vi ao longo dos anos, e a questão de segurança dentro dos museus, nós não temos. Eu até já disse em um artigo, é a divina providência quem cuida dos nossos museus. Então, a gente ri, mas ri para não chorar, porque é muito triste, já que o museu é a identidade, guarda a identidade de uma comunidade, de um estado, de um país. E a propósito de ser um guardião da identidade, ele tem que estar aberto a todos os segmentos da comunidade, como Cíntia acabou de dizer. Essa missão nossa é uma missão muito nobre, nós temos consciência disso. Quando a gente fala, árdua, né? A gente fala na pós-graduação, né? Tem uma brincadeira dentro da universidade, o professor Tonholo, todas as vezes que vai apresentar, ele aumenta o número, mas nós tivemos 523 pessoas inscritas para essa pós-graduação em práticas culturais populares, né? E que a gente teve discussões assim incríveis, trabalhos que deram frutos, inclusive a gente recebe isso aqui, né? Exposições que eu tive privilégio de Johnny, né? Tive privilégio de fazer curadoria, o evento Sede, que foi um evento de design, um evento gigante, importante, gente do Brasil inteiro, e que foi fruto de trabalhos dentro das disciplinas. Então, assim, foi a oportunidade da gente sacudir, sabe, a população para a importância que já existe. Então, aquela levantada da poeira. A gente vem de novo agora. 2026 tem mais um desafio. De novo, uma segunda turma depois. E não é fácil fazer isso, esse desafio, essa realização, com o museu sem condição física. Não é? Sem condição física, com o museu fechado ao público. Não é fácil. Profissionais habilitados e com disposição. Para movimentar, garantir, né? Estando o museu na situação física em que está. Os alagoanos precisam olhar para a situação do Museu Théo Brandão. Os nossos políticos, que têm condição de pleitear a recuperação do museu, a recuperação física do museu, porque braços para trabalhar no seu acervo, na sua divulgação, existe. Boa vontade, amor, isso existe. Agora, estamos precisando de uma recuperação do Museu Théo Brandão com urgência.
Existe uma Nossa. diversidade também de inclusão, né? inclusão, No é. meu doutorado, eu trabalhei a questão da acessibilidade das crianças ao museu, né? Principalmente as crianças da educação infantil, porque é difícil a gente receber esse público, né? A gente formar mediação para esse público, porque o museu, quando chega aquele monte de criancinha pequenininha, fica desesperado, porque cria uma atividade muitas vezes que não é pensada, e pensar nessa questão das ações educativas dentro do museu, para mim, é uma questão de acessibilidade também. E claro que tem outros mecanismos que a gente tem que pensar. A gente trabalha com outras pessoas que trabalham com tecnologia também, que vem possibilidade, né? O Projeto Tatu, que está aqui, está em outras instituições do museu para trabalhar com audiodescrição, que é um trabalho difícil também que a gente tem que se debruçar, de escrever peças para um público não vidente, né? É uma competência que a gente tem que formar ambiente, também, né? Os nossos colegas, porque são várias especificidades que eu, como museóloga, como pessoa vidente, não tinha, né, essa formação. Então, quando se fez esse trabalho dentro do museu, a gente viu que a gente que estava lá e que ia receber esse público também precisava de formação para saber como lidar. Porque quando a gente lida com essas questões de acessibilidade dentro do museu, é muito precário, como diversas coisas. Só se pensa na física, né? Só se pensa na questão física, mas do acolhimento. Como é que eu recebo uma pessoa? Como é que é feita essa recepção? Como é que eu evito ser um mediador, às vezes, que tem uma fala ou uma ação capacitista, né? Porque muitas vezes, quando a gente encontra alguém com uma deficiência, a gente tem, por causa da formação, né? O erro grave de querer ajudar, de querer fazer tudo, e não é assim, porque as pessoas têm autonomia, elas já lidam com isso, né, no dia a dia. A gente é que tem que saber, que entender como é esse processo dentro da instituição. Aí fala, criança e acessibilidade. Sim, muitos museus não são preparados para criança. Salas de exposições com quinas, com vidro, com tudo, com qual a capacidade da minha sala. São coisas técnicas que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com acessibilidade. Quantas pessoas eu posso receber aqui dentro? Se for um público de tal faixa etária, será que eu posso receber a mesma quantidade de um público adulto? Como é que eles vão se movimentar? Como é a dinâmica? Qual é o tempo dessas pessoas, que às vezes não é o tempo que a gente tem padrão para visita, porque elas não vão ter essa paciência de ficar ali, é um outro tempo. Então, e sentindo isso, né? E são coisas que a gente tem que testar. E o velho, receber o velho, receber a criança e receber o velho. É um desafio receber as pessoas velhas. E isso eu digo até porque eu estou nessa faixa e tenho uma preocupação sempre de ir aos museus e tenho cuidado, gosto quando quando sou recebida, com os cuidados de você ter um circuito onde você possa percorrer com tranquilidade, não é? Com segurança. E isso é muito importante nos museus. É um desafio diário, viu, professora? Assim, a grande maioria das instituições, elas se preparam fisicamente, então colocam rampa, uma plataforma elevatória, né, elevador, e aí não se preocupa com a circulação, com a experimentação dentro da exposição. Eu fui para um evento justamente de tecnologia, voltado para museus, e que a única pessoa, voltado para museus e para não videntes, e que a única pessoa que fez a audiodescrição fui eu. E eu agoniada, porque eu acho que eu fui a penúltima a falar, e aí todo mundo assim, meu Jesus, não é possível que ninguém entenda que o público aqui, ele precisa entender quem é você. Né? De verdade, precisa entender de verdade quem é você. Mas são desafios diários, né? De esse público infantil é desesperador. Né? Semana passada a gente recebeu, a gente divide, né? Traz parte para aqui para o auditório, passa um vídeo, conversa, e a outra parte sobre mas para você chamar a atenção desse público, você tem que ser muito bom de fala, de comunicação, né? Mas você tem diversos, né? Você tem as barreiras físicas, por exemplo, daqui, elas são muito grandes. Então, assim, essa circulação quinas, todos os lugares.
todas as quinas possíveis, né? Mas aí a gente não pode eliminar as quinas, né? Mas aí a gente tem que ter uma formação de pra- como a gente vai apropriada, amenizar né? esse problema. Exato, que tem uma circulação que facilite tanto para a criança quanto para o velho, não é? Mas também já vejo, como Cíntia falou, já vejo também um entendimento diferenciado hoje sobre a questão da acessibilidade e acessibilidade universal, né? Não se pensa mais na acessibilidade só física, né? Dos nossos prédios, que é uma discussão junto com a arquitetura, que aí a gente precisa explicar, né? Precisa fazer letramento com as pessoas para dizer que a acessibilidade, a lei da acessibilidade é universal e ela é superior a qualquer outra, inclusive a do patrimônio. Precisa desse ambiente físico acessível, precisa do ambiente expositivo completamente acessível e de pessoas que compreendam a importância disso, de quem é esse público, né? Só para encerrar, eu fiz um guiamento aqui, acho que há 2 anos, justamente na feira do MST. E eu quis fazer um guiamento só para o pessoal que estava comercializando, né? Que estavam aqui, passaram 3 dias aqui dentro do museu, eles estavam comercializando, e eu queria fazer esse guiamento, eu mesma fazer esse guiamento dentro do museu. E eu acho que foi a experiência nos últimos tempos mais emocionante. Eu chorei no final, foi assim, foi tão emocionante ouvir o depoimento daquelas pessoas dentro de um espaço museológico que repele. Nós somos um museu tradicional, como a grande maioria dos museus, e é um espaço elitista, totalmente, a visão é essa, é eurocêntrica, a gente muda com as nossas ações, mas é um espaço que repele as pessoas. Então, receber aquelas pessoas aqui e ouvir os depoimentos que eu ouvi, eu acho que, assim, eu tenho lembranças de momentos aqui muito boas, que me faz acreditar que esse dia a dia vale a pena. Que motivam a continuar. Né? Eu acho que para mim, um ponto que marcou também foi nessa questão das visitas, e foi um grupo de crianças de capela que a gente recebeu de um projeto do IFAL. A professora Juliana levou, que ela faz um projeto nas comunidades, justamente trabalhando os mestres da comunidade e as escolas locais. E ela pediu um espaço no museu para que os alunos, as crianças de capela, algumas crianças fossem conhecer o museu. E muitas crianças nunca tinham ido ao museu, né? E muitas, a capela é pertinho, também nunca tinham visto o mar. Então, elas chegaram no museu com o que elas tinham produzido na oficina com a Juliana, e a gente montou uma salinha que elas iam expor as suas obras, né? E assim, o encantamento delas com as coisas, com ver os animais e passar pela sala, era tão, porque assim, às vezes a gente está no automático no dia a dia, né? Principalmente quando a gente trabalha, às vezes, em um museu que está fechado há muito tempo. E a gente fica só trabalhando com a preservação. Aí quando chega essa visita e vem novas questões, e vem a empolgação deles, né? Porque são muito jovens, essa coisa do jovem motivar, né? Eles animadíssimos em ver várias perguntas e tudo. Eu acho que foi uma visita que emocionou muita gente, até os nossos bolsistas lá do museu que estavam no dia, que foi num sábado, assim, e depois do museu eles foram todos alegres, conhecer o mar, ir para a praia, que também estavam eufóricos. Aí eu acho que foi muito legal isso, assim, que marcou muito, que fez, olha, vale a pena que a gente está fazendo aqui. Eu tive vários momentos de emoção aqui, né? Esse que eu falei do MST foi um momento importante, pessoal, super importante. E eu acho que um outro momento foi depois da pós-graduação, eu fiz alguns projetos com alguns desses alunos, alguns que foram meus orientandos, outros não, outros que apareceram no meio do caminho, que eu peguei algumas orientações já no final, mas foi justamente uma conversa num dia muito cansado, muito cansado, de trabalho emocionalmente, de sentar com alguns desses ex-alunos na semana da sede, e ouvir a importância o diferencial do museu, diferencial
meu diferencial como profissional dentro dessa área, né? Eita! Mas a mudança que a gente consegue atingir, tanto em nós como no outro, né? Como profissional da museologia, como profissional que acredita no que está fazendo. É evidente que com um percurso tão longo como eu tenho na museologia, eu tenho também grandes e doces recordações. Mas a inauguração do Museu Théo Brandão, no comecinho deste século, a reinauguração do Museu Théo Brandão no começo do século, depois de 14 anos do museu fechado, isso me tocou profundamente. Foi um momento divino para mim. Ver o Museu de Luzes Acesas, essa avenida fechada, porque a festa era aberta à comunidade. Não tinha convidados, os alagoanos foram convidados. Então fechamos essa avenida e os mestres e os artesãos, eles foram os primeiros a entrarem no museu. Quando o museu abriu a porta principal, eles entraram e depois é que vieram as autoridades, porque a razão desse museu é exatamente a produção dos nossos artistas tradicionais, dos nossos artesãos, dos nossos mestres, das nossas mestras de folguedos. Então, eles é quem fazem a história dessa casa. Esse momento, para mim, foi emblemático. Ficou na minha história pessoal. E, apesar de tudo que nós falamos aqui, apesar das nossas lamentações, é realmente uma profissão que nos dá muito prazer. Lidar com arte, transferir informações, isso é realmente uma profissão muito prazerosa, muito prazerosa. E as dificuldades parece que dão mais força, gente. E hoje, dia do museólogo, nós estamos aqui nessa comemoração. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para os novos profissionais, sejam parceiros e amigos de sua equipe. A minha equipe, né, a nossa equipe aqui do Museu Théo Brandão, ela é pequena em número, mas ela é gigante. Desde dos profissionais que são da universidade, dos terceirizados, todos, né, que fazem uma importância gigante, dos nossos bolsistas, né, dos nossos alunos que fazem esse dia a dia aqui. Então, se eu deixando a minha mensagem sobre esse dia do museólogo, seja parceiro, né? Divida esse espaço tão importante que é o museu, que é a museologia, com os seus parceiros, com seus amigos que fazem o seu dia a dia.